aí, pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui e bora responder as dúvidas e os comentários da última semana, onde tivemos um vídeo levemente polêmico falando aí a respeito do mal de março, uma síndrome multifatorial que afeta as mandaçaias no mês de março, podendo levar à mortandade de vários enxames em alguns meliponários da região sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e já a gente vai entrar nesses detalhes. Começando então pelo comentário do Caio Wolfer. Quem possui enxames perto de lavouras, uma possível solução seria conversar com o agricultor para saber o dia que ele vai passar e aplicar os inseticidas. A maioria dos produtos é de contato, tendo um residual na lavoura de 1 a 5 dias, onde ele pode deixar a caixa fechada pelo menos no dia da aplicação. Não é a solução perfeita, mas já é um começo para quem não tem muita opção. Excelente comentário do Caio. Realmente não é a solução perfeita, mas pode ajudar. Tá, pessoal? O ideal realmente seria não ter nenhuma aplicação. E é aquilo que eu falei no vídeo passado. Né? Muitas pessoas fazem alguns comentários que dá a impressão que, por mais claro que eu fale, a pessoa não viu o vídeo inteiro, como a gente vai ver por aqui. Mas no caso, no vídeo passado, eu falei, tenham os meliponários registrados. Né? Essa questão do mal de março, da mortandade de enxames, está muito relacionada também aos agrotóxicos, né? Seja afetando lá no mal de março, ou já citei também a mortandade por agrotóxicos. Então, se você tiver um meliponário registrado e houver lavoura, aplicações por perto, você pode responsabilizar quem fez essa aplicação. Se você não tem um meliponário, o apiário, registrado na Defesa Agropecuária do teu estado, procure a Defesa do teu estado para registrar os enxames. Dificilmente você vai conseguir ganhar alguma coisa, alguma reparação pela perda dos enxames, tá? Então isso é muito importante, mas como o Caio pontuou, dependendo da situação, você pode conversar para ser avisado e fechar os enxames no dia anterior. Já pode ajudar bastante. O Deve Sem Filtro. Oi, Carlos, tudo bem? Meu nome é Rico Vilela e moro em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Tenho mandaçaias, boca de rendas e jataís. E esse caso da mortandade de mandaçaias aconteceu comigo em 2 caixas específicas. Cerca de 50 mortes em 2 dias. Entre essas mortes, 11 abelhas sem cabeça, que penso que pode ser pela desorientação das abelhas afetadas, entrando na caixa de outro enxame por estarem próximos. As mortes já estabilizaram, mas levei um susto, a ponto de abrir as caixas por completo para entender se havia algo. Conversei com alguns amigos do meio e não tive relatos de mortes nas caixas deles. A média de temperatura aqui está entre 15 graus pela madrugada e 30 durante o dia, mas as abelhas já estão adaptadas a esse clima, realmente. Mas também reparei joaninha próximo às caixas. O vídeo foi bem explicativo, obrigado pelo conteúdo. Obrigado aí pelo feedback, Rico. E nesse caso, pessoal, 50 mortes em 2 caixas, 25 em cada, pode ser zangões, princesas, e além do mal de março, além de agrotóxico, além dos zangões que eu falei que elas podem colocar para fora por estar próximo ao inverno, há quem defenda a teoria das castas entre as abelhas dentro das mandaçaias, e nesse período para inverno há uma reorganização disso e algumas abelhas são colocadas para fora, por isso as abelhas decapitadas. Pode ser isso, tá? 50 mortes dividido, não sei se é 50 por caixa é bastante. Então pode ser o mal de março. Mas 50 por caixa não leva o enxame a aparecer, pelo caso ele não perdeu, felizmente, os enxames. Mas aqui coloquei esse comentário para pontuar que há a teoria das castas na mandaçaia e tem uma reorganização feromonal ali dentro, onde algumas são colocadas para fora. Pode ser isso. Vale pontuar mais uma vez que antes do inverno há um maior extermínio dos zangões, né? Eles colocam os zangões para fora à força ou gentilmente, onde eles saem voando e não voltam mais. E você pode observar isso nos seus enxames. Eu já começo a observar um pouco por aqui, mas não é tanto. Os enxames estão bem alimentados, tem bastante recurso ainda na natureza e o clima está bem quente. Eu estou gravando agora 6 horas da tarde, agora que está indo para 30 graus. Então tem feito bastante calor durante a tarde. O Gabriel Conte. Eu uso um pouco de carvão ativado no xarope. E aqui é um dos principais comentários para a gente conversar hoje. Muitas pessoas relatando que utilizam continuamente o carvão ativado no xarope. E não façam isso. No vídeo passado eu falei para utilizar somente caso tenha o problema, no enxame afetado e até que durem os sintomas. Muitos de vocês não sabem, eu acabo não falando muito isso, não sei se faz sentido, mas eu sou médico veterinário. Então eu entendo um pouco a questão de fármacos, de princípios ativos. E todo princípio ativo, toda substância que você vai utilizar em algum animal, no caso das abelhas,
no inseto, ela pode ter efeitos colaterais. E o carvão ativado, por mais benefícios que ele tenha, ele também tem efeitos colaterais, pessoal. Basta ler a bula, basta ler lá as descrições ou pesquisar no próprio Google. Um dos efeitos é a diarreia. E essa diarreia nas abelhas pode afetar aquilo que a gente estava falando da imunidade dela. Perda de micro-organismos que auxiliam na imunidade das abelhas. Assim como a gente, assim como outros animais, as abelhas possuem micro-organismos benéficos no intestino, que ajudam na imunidade. Se você usa carvão ativado sempre, toda hora, você pode afetar essa microbiota que auxilia as abelhas. Então não, pessoal, não façam uso contínuo de nada no xarope. Xarope é água, açúcar, talvez umas gotinhas de limão e pronto. Não tem por que ficar colocando outras coisas que podem afetar as abelhas. Tá? Então não utilizem carvão ativado. Sem contar que não sei daí qual que vai ser o teu intuito, mas que isso não seja para elas estocarem e para consumir lá depois. Isso eu deixei bem pontuado no outro vídeo também. Oferecer o mínimo só para consumo, tá? Para que elas consumam, para que elas não estoquem, para ajudar na eliminação daquelas toxinas ali momentâneas do mal de março. Depois que pararem as mortes, cessa a alimentação. Se você não viu a quantidade de carvão ativado, está no vídeo passado, tá? Mas não utilizem princípios ativos assim, a torto é direito, de qualquer forma, para prevenção, tá? Prevenção não tem, pessoal. Prevenção é plantar, é tomar cuidado com temperatura. Eu já falei que não tem, numa onda de calor que tava, não tem como você tomar cuidado com isso, mas tratamento é apenas quando estiverem com sintomas. Então tem que ter muita responsabilidade. Você quer ajudar e acaba atrapalhando. Tem que tomar muito cuidado mesmo. O Antônio de Jesus Breda: ocorre em Manduri e outras melíponas. Então, Antônio, e outras pessoas que comentaram algo parecido. A gente pode chegar a uma conclusão que sim, pode acontecer com outras, mas os relatos são mínimos, quase inexistentes, ao ponto de que estudos científicos foram feitos só e somente só com mandaçaia. Porque esses estudos se baseiam nos relatos dos meliponicultores a respeito da mandaçaia. Se houvessem com outras espécies seriam citadas e até mesmo, talvez, estudadas. Então pode acontecer, pessoal, de ser simplesmente coincidência de uma intoxicação, provavelmente por agrotóxicos, acontecer em março. Então a gente tem que tomar cuidado aí com as afirmações, tá? Não vai fazer tanta diferença na prática, né? Como eu falei, a prática vai ser o cuidado ali com o enxame, talvez um reforço depois, e o uso de carvão ativado no xarope, com tudo aquilo que a gente já falou. Porém, não tem relatos significativos em outras espécies. A princípio, o mal de março, uma síndrome multifatorial, acontece única e exclusivamente com as mandaçaias no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O Wagner Teixeira, lá num corte do Papo de Meliponicultor, né, a gente indo para outro assunto agora, depois a gente vai voltar na questão do mal de março. Ouvi dizer que a luz próximo da caixa é ruim para o enxame. Procede? Não necessariamente, mas no caso das melíponas, que estão ali ávidas a sair no primeiro raio de sol, se tiver uma luz acesa de madrugada próxima aos enxames, você vai perder muitas e muitas campeiras. Então, por isso, o mínimo conhecimento para posicionar os enxames é fundamental para você ter sucesso na meliponicultura. Tem muito conteúdo aqui no canal e também no primeiro link da descrição, Meliponicultura na Prática. Múcia F: acha válido fazer alimentação externa preventiva com carvão ativado, caso tenha mortandade em um ou mais enxames, ou faz somente na caixa afetada? Mais uma vez, eu já falei sobre isso, né? Única e exclusivamente nas caixas afetadas, somente enquanto durarem os sintomas. Única e exclusivamente nas caixas afetadas, não recomendo nem um pouco a alimentação externa para todas as caixas, tá, pessoal? A gente vale pontuar, né? A gente conversou lá no mal de março que não são todas as caixas do meliponário que são afetadas. Em muitos meliponários são apenas algumas. Em outros, infelizmente, afetam todas. Daí, vale a pena, se você já sabe fazer alimentação externa, realizar uma alimentação externa coletiva. Abelhas nativas do Tocantins, sempre comentando aqui nos vídeos no YouTube. Em março, aqui no norte, a planta ninho indiano faz a festa. Então já perdi muita mandaguari em março. Aqui é complicado. Realmente, talvez valha a pena um vídeo só para falar sobre o ninho, mas é uma planta que pode ser tóxica para as abelhas. Tem que tomar muito cuidado com o ninho indiano, junto com a espatódia que eu comentei lá no outro vídeo. Então, caso tenha aí, seja na tua propriedade, erradique essa planta. Se forem vizinhos na cidade, é um pouco mais delicada essa situação, mas vale o aviso aqui
caso você tenha plantado. E lembrando que naturalmente as abelhas não procuram recursos no ninho indiano. Ele é mais quando há escassez mesmo de outras floradas. Talvez se você auxiliar uma alimentação aí dos enxames, talvez isso ajude. O meliponário pai e filho. Fala, Carlão, corrigido. Aqui em São Paulo também acontece a mortandade de março, e não só em Mandaçaia. Plebeias e algumas outras espécies também. Então, pessoal, um abraço para o meliponário pai e filho, também sempre comentando aqui, mas provavelmente é intoxicação por agrotóxico, por pulverização na cidade, alguma coisa do tipo, tá? Não necessariamente, provavelmente não é essa síndrome multifatorial que afeta as mandaçaias, como eu falei. Mas nada impede de se descobrir que aconteça por aqui. Mas por todos os relatos que a gente vê pelos grupos, pelo WhatsApp, pelo Facebook, não igual acontece no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O meliponário Marcelo, JS, lá do Rio Grande do Sul. Já aconteceu comigo aqui no Rio Grande do Sul, agora já no final de fevereiro. Enxames muito fortes, trabalhando muito, e do nada parece ter ficado mais vulneráveis até mesmo para as formigas. Elas entram em algumas colmeias e as mandaçaias simplesmente não se defendem. Pareciam fracas, eu estava com 21 enxames, agora com muita luta estou mantendo 15. Já perdi 6. Então, meus sentimentos aí, né, pro amigo Marcelo, né, deve ser triste, eu nunca cheguei a perder 6 enxames assim, por situações drásticas, como uma intoxicação. Então, um relato aí, né, pessoal, de um enxame que estava forte, do nada está fraco e fica até susceptível a forídeo, a formigas, né, e depois suscetivamente a forídeos. Então, relatando aí o caso clássico, onde o enxame fica fraco e não consegue se defender, e depois a mortandade das abelhas, tá? Então, espero que você consiga manter esses outros 15 enxames. O Fernando Strutter. No caso de morrer todas as campeiras e sobrar toda a estrutura, discos, mel, etc., o que fazer com as mesmas? No caso, no vídeo passado eu comentei dos discos, pessoal. As células de cria podem ser utilizadas se não estiverem com forídeos. Então, se você... um enxame foi afetado, sobreviveu, o outro foi afetado e morreu, esse que morreu você pega as células de cria e coloca nesse enxame que está se recuperando. Essas abelhas que vão nascer provavelmente ajudarão demais na recuperação do enxame. Mas mel, pólen, cera, não recomendo que utilizem. O Cap Suporte. Cheguei 5 horas da madrugada do serviço e a luz do quintal estava acesa, e com dezenas de mandaçaia em volta, e bem estressadas. Não sei o que aconteceu porque eu nunca tinha visto isso. Pode ser o calor? Eu tenho só uma colônia delas. Mais uma vez aí relatando, né, a questão de madrugada, luz acesa em melípona. Você pode perder, ou no mínimo enfraquecer demais o enxame devido à iluminação. Então, pessoal, pesquisem bastante sobre a espécie que você pretende criar, tá? Vai afetar demais isso. Então, recomendo aí que não tenha, não é que recomendo, não pode ter nenhuma luz aí de madrugada. No comecinho da noite, finalzinho da tarde, comecinho da noite, geralmente não tem problema. As abelhas chegam, entram e não saem. Mas, de madrugada, elas vão sair. O José Rivaldir, meliponário JR nativas. Boa noite, Carlos. Moro em Sertãozinho, região de Ribeirão Preto. Aqui tinha muita espatódia. O secretário do Meio Ambiente mandou cortar todas. Excelente, meu amigo. É isso que a gente precisava fazer em todas as cidades aí do Brasil, erradicar a espatódia, que mata muita abelha nativa. E um comentário aqui um tanto quanto fora de base. Boa tarde. Deve ser que não tem alimento para a rainha. Aí para a diapausa. Dá glicopã de cavalo, 1 ml, aí depois você me fala. Mas acrescente no xarope. Pessoal, não tem nada a ver com diapausa. Pode sim, como eu falei, a falta de alimento ser um fator estressante, diminuindo a imunidade das abelhas. Porém, não tem nada a ver com diapausa, algo que vai acontecer lá no inverno, ou um pouquinho antes, né, no outono, mas não acontece em março. Pelo menos não na maior parte dos enxames. Porém, glicopã de cavalo multivitamínico, não coloquem no enxame, não tem nenhuma necessidade, meus amigos. Infelizmente, algumas pessoas vêm passando isso para frente. Na minha visão, como eu falei, tudo vai ter algum efeito colateral. Isso não é feito para as abelhas. Tem que ser uma dosagem, teria, né, caso fosse feito para as abelhas, uma dosagem correta, um nível de alimentação adequado. Não faz sentido, pessoal. Vitaminas, minerais, as abelhas vão encontrar mais no pólen. Então plante para as abelhas. Forneça plantas que fornecem pólen, coloquem elas em bons locais, para você não precisar ficar se preocupando com glicopã de cavalo. Né? Isso aqui no mal de março não vai ajudar nem um pouco.
né? Mas no contexto geral, onde muitas pessoas utilizam, não utilizem, não há necessidade. Isso é invenção para pessoas querendo resultados fáceis para soluções fáceis para problemas complexos, que é o caso do pasto das abelhas. Né? Você dá o glicopã de cavalo no xarope, de forma muito fácil resolver o problema das floradas, e não é assim. E sim, eu faço a alimentação dos meus enxames, mas com xarope simples. Tem uma mata que onde elas podem complementar a nutrição delas, tem pólen, elas conseguem bastante néctar também. Então, não utilizem soluções fáceis ou quase mágicas para problemas complexos, porque vocês vão afetar as abelhas, como é o caso lá no início, que eu falei do carvão ativado para sempre no xarope. Não faz nenhum sentido, você não sabe o quanto isso pode afetar negativamente as abelhas, e lá no futuro você pode vir a perder enxames por algo que você fez para tentar ajudar. Porém, tem que ter responsabilidade na utilização de qualquer princípio diferente do que é o natural. Né? Açúcar não é tão natural, mas água e açúcar é muito parecido com néctar e ajuda as abelhas. Vão pelo simples e plantem o máximo. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês não passem pela situação do mal de março. Caso passem, carvão ativado e tentar melhorar o pasto, melhorar o clima, sair de perto, né, ou denunciar aplicações de defensivos próximos ao teu meliponário. Um abraço, não deixe de se inscrever, deixar o gostei caso tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal!